Queria agradecer antecipadamente pela oportunidade, né? E ficar à disposição de vocês para esse momento. Escolha por cursar história, eu penso que nunca é uma escolha que se dá assim de repente, né? E acho que é uma questão de afinidade. Eu sempre gostei de história, sempre gostei de ler, e no meio que eu vivia, né, um contexto rural, de cidade pequena, a gente, na minha época, assim, a gente não tinha internet, né? A internet era exclusividade de uma elite ou do sistema administrativo das cidades pequenas, então ninguém tinha acesso. E a gente lia muito, e eu gostava de ler, e assim, história sempre traz mais texto, sempre, os livros de história sempre permitiam para a gente viajar no mundo, né? E eu penso que isso talvez esteja muito associado à minha vontade de aprender mais. Tanto é que durante o ensino fundamental e médio, eu sempre fui muito fissurada pela disciplina de história. Não sei se no fundamental a gente não tinha a aula de história, na época que eu fiz o ensino fundamental. A gente tinha estudos sociais, né? Quando eu estava na quarta série, que é o atual quinto ano, né? Eu lia muito esses livros do ensino fundamental. Tipo, eu recebia e lia todos os que tinham textos. Eu lia todos nas primeiras semanas que eu recebia, né? Então, é uma experiência muito bacana, porque isso foi aguçando minha curiosidade de entender melhor o mundo, que eu via nesses livros. E quando eu tive que escolher, quer dizer, eu nem pensei muito, não, né? E é uma questão de afinidade para mim, né? A gente respira isso. E eu penso que isso tem tudo a ver. Toda a minha trajetória, a minha vontade de ler, né? De conhecer o mundo. E a história traz isso, né? Não explora só uma compreensão melhor de mundo, né? Mas vai permitindo que a gente possa aprofundar cada vez mais as relações, né? Entre os homens e mulheres. E, enfim, história sei lá, um fenômeno, é uma relação existencial para mim, né? Eu acho que se der para resumir, eu penso que seja dessa forma. Eu sempre gostei de história, desde o fundamental, né, muito curiosa também, sempre, sobre o passado, né, sobre, enfim, as histórias, né, a história da humanidade. Então, e gostava também de geografia, mas entre uma e outra, acabei escolhendo história. E aí fui para a universidade e escolhas, né, foi uma das escolhas, aliás, foi a escolha que mudou minha vida, tá bom? Questão de amizade, trabalho, tudo que eu tenho e sou é resultado dessa escolha, né? De ir para a universidade, de depois ingressar na educação pública. E foram anos de muito aprendizado. A gente que vem de escola pública, a princípio sofre um pouquinho, né? Porque eu vim com várias deficiências do ensino médio, deficiência mesmo básica em português, em interpretação. Então, foi um começo bem difícil, mas consegui, né? Muito esforço. Alguns têm que se esforçar mais que outros, né? E eu estava nesses alguns porque tinha mesmo várias deficiências básicas, né? Da educação básica. Mas foram anos maravilhosos que eu aprendi muito, tanto de conteúdo como com a própria experiência, né? Acredito que a experiência que a gente teve com os professores acaba sendo o maior aprendizado, porque o conhecimento está nos livros, né? Está na internet, enfim, você pode se apropriar dele porque ele é democrático. Mas essa convivência de você
vivenciar a universidade pública, de você vivenciar a experiência de colegas, de professores, foi fundamental para a minha formação. É algo que vou levar para sempre. É empobrecedor, mas é um projeto, né? Mas, por outro lado, né, eu ouvi isso da professora Maria Antônia, do professor Igor, no grupo de estudos, eles trouxeram uma palavrinha muito interessante que a gente se identifica pela nossa própria essência, que é a questão de subverter essa ordem, né? Essa questão da subversão, ela é disseminada de uma forma pejorativa, mas ela não é, né? Porque existe um projeto que quer invisibilizar, que busca fragmentar o conhecimento histórico, mas nós, profissionais de história e das ciências humanas como um todo, né? Nós somos subversivos em relação a construir a partir desse modelo pensado, né? Então, eu acho que, mesmo não sendo obrigatório, eu não sou pessimista em relação a perceber que a história traz a sua marca, vai, vai continuar colocando isso, vai continuar resistindo e subvertendo esse projeto educacional tão perverso, né? Tão mercadológico, tão alienante. Porque eu lembro que é como eu falei no começo, Luana, quando eu comecei a estudar, a primeira contato que nós tivemos com alguma coisa de história foi no material de ciências de estudos sociais, né? E mesmo naquele material pobre, né, ainda um legado ali da ditadura militar, né? Aquela história da educação cívica, esse discurso cívico estava ali o tempo todo, né? Aquele material ali, a forma como eu tive liberdade de estudar, ele aguçou minha curiosidade sobre o mundo. Você acha mesmo que essa reforma, essa mudança de material, ela vai afogar a questão da curiosidade histórica, da busca pelo conhecimento? Né? Então, essa é uma pergunta que eu não quero dar uma resposta para isso, mas eu quero, porque não tem. Mas eu penso que seja possível a gente trazer problematizações importantes, né? Se a ditadura não matou a curiosidade, não matou a importância da história, você acha mesmo que essa reforma do ensino médio, ela desanima a gente, mas ela não mata, né? E nem vai conseguir, né? Então, nós vamos conseguir, enquanto a gente não pode mudar, transformar esse currículo em algo melhor, nós resistiremos, nós construímos material de qualidade a partir dali, e nós traremos o que é necessário, né? Que o ser humano tenha em relação ao conhecimento histórico. Assim, o ensino médio já vinha dando sinais de não sucesso, né? Pelos os próprios resultados. Então, pensou-se em alguma mudança. E aí veio essa nova base aí curricular, que ela tenta trabalhar por área, né? Então, seria, quando se pensou, né, seria em um futuro que a gente estava pensando, né? Ninguém pensou que no meio dessa transição haveria uma pandemia. Né? E que, querendo ou não, deixou uma lacuna aí muito grande de conhecimento. Entendeu? Então, acredito que nesse momento pós-pandemia, seria necessário, sim, o conteúdo mesmo, de cada disciplina. Entendeu? Matemática é isso, você vai ensinar isso. A história, ela tem uma cronologia. Né? Então, nessa nova base, pelo material que a gente já deu uma olhada, em alguns momentos não segue a cronologia, né? Então, você está falando em cidade, vai falar em cidade na história, na sociologia, na filosofia. Então, para a gente é meio confuso. Né? Imagina para os alunos. Então, assim, ao mesmo tempo que eles quiseram enxugar, né, as disciplinas, que eram muitas disciplinas e tal,
acaba que pode ser um perigo, né? Também. A gente não sabe como é que esse conhecimento vai chegar até os alunos, como é que a gente vai fazer esse repasse. Então, é algo que realmente a gente, só na prática, né? Nós iremos ver como é que vai ser. Tá bom? Mas a intenção, acredito que foi boa, né? De tentar. O conhecimento é um só, né? Então, vamos unir, né? Vai deixar de ser fragmentado. Aí a pergunta é: será que a nossa sociedade, né, no caso o Brasil, está preparado, né, para deixar essa fragmentação de conteúdo e trabalhar por área? Então, está todo mundo muito apreensivo. Né? E principalmente a gente de humanas, que já tem uma carga horária bem reduzida, coloca em xeque mesmo até nossa lotação, né, concurso para professor futuramente. É bem complicado. Isso meio que processo de estranhamento, né? E ninguém sabia muito bem o que é que ia acontecer, quanto tempo a gente iria continuar no remoto, quais as ferramentas que a gente iria utilizar. Então, a princípio, as aulas eram todas assíncronas, né? Você só postava o material lá nos grupos e aí a gente teve que pegar número de aluno, enfim, foi um longo processo. E aí a gente foi se adaptando, né, aos poucos, dentro das nossas limitações e também das limitações dos alunos de acesso, né? Então ficou escancarado demais a desigualdade, né? Dentro da mesma escola você tinha aluno com acesso e você tinha aluno sem acesso, aluno que nem celular tinha. Então teve processo também de entrega de material impresso e a gente mora numa região que é diferenciada sim, porque a zona rural ela é quase a cidade toda é formada por zona rural. Então, esse processo de deslocamento, de encontrar alunos, né, foi bem complicado. E aí depois a gente foi se adaptando, e aí veio o retorno, né? E aí é outro processo de adaptação, né? Nas primeiras semanas é bem difícil. O corpo, né? Você está em repouso, trabalhando em casa, e aí depois você tem que se deslocar. E os alunos também. É um processo de reaprender. Né? Escrever na lousa, ele utilizar o caderno, ele deixar o celular um pouquinho de lado. Então, a gente está nesse processo ainda de. Nem seria readaptação, né? E sim de, de um novo normal, né? Como se diz tanto aí. Porque é algo que a gente nunca viu, né? É inédito. Então, também é um pouco complicado, né? Porque o corpo sente, a mente sente, porque você desacelera, né? Em questão de estar em uma escola, estar em outra, estar no município, estar em outro, você vai desacelerando. E agora você acelera novamente. Então, acredito que até o final do ano a gente esteja, né, adaptada a essa nova rotina. E eles também, né? Mas só de eles estarem ali já é bom, né? Você... O olho no olho, né? Nada substitui isso. Quando veio, né, a primeira, se eu não me engano, foi dia 23 de março que o Estado oficializou o isolamento, né? Pegou todo mundo assim. Nós já vínhamos, né, acompanhando a expansão do Covid-19 aí no mundo, e a gente sabia que poderia acontecer aqui. Aí, numa semana, o município decretou, né, o isolamento, e depois o Estado respaldou. E aí pegou a gente meio que de surpresa. Nós passamos uns 3 dias ali recebendo informações, orientações, mas a partir da segunda semana nós começamos a nos organizar. Ei, peraí, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí nós começamos a planejar, né, coletivamente, nós começamos lá nos nossos grupos de WhatsApp, correr atrás dos estudantes que não estavam ali, para a gente ficar alinhado, né, o máximo possível, e aí começou a vir as orientações.
nesse momento, a SEDUC fez uma coisa que eu até achei interessante, que foi, deu alguma autonomia para as escolas decidirem como é que iria fazer esse acompanhamento no modo remoto. Eu achei que isso foi um acerto. Por quê? Porque cada escola ela tem uma realidade específica. E eu queria também aproveitar essa pergunta também para falar sobre o docente, né? Porque a gente teve que se adaptar muito mais rápido, nós não tivemos equipamento, apesar a gente teve um pacote de internet, né? Não de internet, mas um pacote lá do Google, com rede, né? Com uma rede melhor nós tivemos ferramentas, mas o material foi nosso, nós tivemos que bancar, nós tivemos que nos adaptar. E para nós, a carga horária, e eu penso que vocês vão perguntar isso, não prestei bem atenção se tem essa pergunta, mas a carga horária, nossa, quadriplicou. A escola fez algumas adaptações, mas algumas cobranças, né, burocráticas, elas foram muito pesadas. E nós, principalmente os professores que têm filhos, né, nós tivemos uma carga horária dupla, como vocês bem estão vendo durante essa entrevista. Não foi diferente nas aulas remotas, né? Por exemplo, no meu caso, eu tive que ficar com uma criança pequena em casa, só ele e eu, e foi muito difícil. Por quê? Porque no momento que eu estava dando aula remota, no momento que eu estava sentado fazendo relatório, eu tive alunos que caíram na depressão, que estavam aqui, gente, às vezes 1 da manhã eu estava atendendo alunos. Então, enquanto a gente teve que trabalhar para se adaptar, a gente estava processando tanta informação ruim, nós perdemos pessoas da nossa família. Eu também adoeci, tive alguns problemas de saúde, tive que fazer uma cirurgia no passado. E eu tive que conciliar com criança pequena aqui e com o sentimento de culpa por estar negligenciando o menino, né? Dando aula com ele no colo, às vezes ele chorando. Eu, inclusive, devo muito aos estudantes, porque eles foram muito compreensivos. Eles acolheram meu filho, sabe? Brincando, conversando, sorrindo, mesmo naqueles momentos mais absurdos, né? Dele gritando, dele chorando, dele querendo atenção. Eles estavam aqui, os estudantes, não, tia, acalme ele, depois você vem. Então, foi aquela interação muito legal. Eu estou colocando algumas questões muito pessoais para vocês entenderem a sobrecarga. É o seguinte, a oportunidade que você tiver, né, agora que está reabrindo, de ir na escola, vá. Né? Vai ter aulão, história do Brasil. Eu posso lhe dar esse aulão. Né? Qualquer coisa me chama. É você mostrar mesmo, né, que você está aqui. E é assim que a gente vai conseguindo experiência, né? Mas eu estou muito nervoso, estou muito ansioso, eu estou não sei o quê. Vá mesmo assim. Se tiver uma oportunidade de estar dentro da escola, vivenciando a escola, vá. Porque a gente só aprende mesmo na prática, né? Vocês estão do meio já estão no final da graduação, né? Vocês sabem o que é uma escola. Vocês sabem o que é uma escola. Sem a escola, vocês não estariam aqui, né? Sem a escola, vocês não teriam chegado aqui, né? Então, vocês já sabem o que é uma escola. Vocês já saíram dali. Eu tenho certeza que muitos professores já fizeram a diferença na vida de vocês, né? E que foram marcantes para as escolhas de vocês. E vocês já passaram pela escola. Vocês já viram? Se a escola que vocês passaram não foi acolhedora, então vocês já têm um exemplo do que não fazer, né? Se o profissional de história não foi legal, você não gostou dele, você já tem uma inspiração do que você não deve ser, né? Se você teve as aulas e você não achou interessante, você já tem uma provocação para quando você for ser professor em sala de aula. Como fazer diferente. É interessante perceber que fazer diferente dá muito trabalho. Às vezes também o professor não deu aquela aula que você queria, mas ele deu o melhor de si, sabe? E enxergar isso também é muito importante. Porque às vezes quando você vai para uma escola, você vê professores
fazendo isso, fazendo aquilo, você não acha legal, mas você precisa enxergar que, às vezes, aquele professor está dando o melhor de si. Então, é muito mais interessante você, primeiro, entrar quando você vai entrar num ambiente que você não conhece, é fundamental você compreender primeiro os sujeitos, né? Outra coisa importante quando você vai dar aula é você primeiro conhecer os estudantes e deixar os estudantes lhe conhecerem.